Para iniciar a reunião de hoje, convidar o conselheiro Agil Afonso para hastear o pavilhão tricolor. Na verdade, nós vamos hastear o pavilhão e em seguida vamos deixá-lo a meio mastro, em função da perda que tivemos ontem do nosso grande craque e ídolo Assis. Bem, senhores conselheiros, também antes de dar início à nossa pauta do dia, gostaria de pedir a todos, em homenagem mais uma vez ao Assis, que nós prestássemos mais uma homenagem. Hoje teremos também ali um vídeo com imagens dele, mas vamos fazer aí um minuto de silêncio. Obrigado. Em relação a esse item 1 na pauta, eu teria uma questão que foi a seguinte: esse mesmo conselho adiou a votação dos nomes que tinham sido indicados, do Gustavo Marins e do André, em função, e iam ser criadas novas vice-presidências, em função de não ter ocorrido uma fundamentação melhor. Novamente, nós temos uma reunião do Conselho Deliberativo e, lamentavelmente, o presidente não se faz presente. E eu acho que vai ser criada uma nova área. Eu não vejo problema nenhum na criação de novas áreas. Eu acho que a administração precisa mesmo fazer algumas adequações, mas faz-se necessário uma fundamentação e uma explanação que não seja Basta lembrar o seguinte: na última reforma estatutária foi criado o cargo de vice-presidente geral justamente para o vice-presidente ajudar o presidente nos seus impedimentos, nas suas impossibilidades de comparecimento. E ainda que ambos não possam vir, que venham outros representantes do Conselho Diretor. Lamentavelmente, nós ainda temos poucos membros do Conselho Diretor. Eu vejo aqui Fábio Dib, vejo uma ou outra pessoa, mas eu acho que as reuniões do
Conselho Diretor, do Conselho Deliberativo, elas poderiam ter a presença de outras pessoas do Conselho Diretor, porque é importantíssimo haver essa harmonia entre os diversos poderes do clube. Então, o meu questionamento vai em relação a isso. Esse mesmo Conselho adiou a votação de 2 vice-presidências novas recentemente. Isso foram algumas reuniões em função da ausência de fundamentação. E mais ainda, essa mesma fundamentação que foi apresentada à mesa não foi enviada previamente para os conselheiros, que é outro detalhe também. Nós temos que parar um pouco com essa questão de sermos surpreendidos em plenário com fundamentações, cálculos, números, orçamentos, etc. Então, fica aí a minha questão. Surpreendido novamente, porque a todo instante, infelizmente, nós somos surpreendidos no Fluminense, e agora sendo um dos indicados ao Conselho Diretor, o nome do advogado do clube, prestador de serviços do clube, Mário Bittencourt. Que logo de cara quero deixar claro que considero um excelente profissional. Eu, inclusive, falo de cadeira porque sou advogado e, como advogado, como torcedor, como conselheiro, não tenho absolutamente nada a falar enquanto profissional Mário Bittencourt. Contudo, já vinha a essa mesma tribuna não questionar o próprio Mário Bittencourt, mas questionar pessoas que em gestões anteriores assinaram com o próprio Mário Bittencourt contratos que, ao meu ver, não são o melhor caminho para o Fluminense. Mas, independente disso, o nome dele está sendo colocado para a vice-presidência de futebol, que é um cargo político. E aí, não há como nós termos um contratado comandando a atividade fim do seu contratante. Isso é conflito de interesse flagrante. Conselheiro Ademar, deixa, por favor. Sim. Nós abrimos uma questão de ordem. É questão de ordem isso. É questão de ordem. É questão de ordem porque veja bem, por que é questão de ordem? Porque isso aí é preliminar para qualquer análise do mérito quanto ao nome do associado Mário Bittencourt. Nós já tivemos nessa casa diversas situações de conflito de interesse e onde isso não pôde acontecer. Isso está acontecendo agora. Então, a minha questão de ordem é o seguinte: se a mesa do Conselho recebeu algum documento do Conselho Diretor com a rescisão do contrato do prestador de serviço, que é o escritório Dr. Mário Bittencourt, se a mesa do Conselho recebeu algum, porque se não recebeu, não adianta licença, não adianta qualquer tipo de subterfúgio formal, porque ele não tem condições legais, estatutárias, para assumir o cargo de vice-presidente de futebol. Existe conflito claro de interesse. E mais, o estatuto não é omisso em relação a isso não. O estatuto é claro em vários dispositivos. Ele cita e explicita e explica, muito bem explicado, que isso é conflito de interesse. Isso aqui está muito bem evidenciado. Então, a minha pergunta é o seguinte: existe a minha questão de ordem, isso não é o mérito, não é defesa de mérito. Eu quero saber da mesa do Conselho se existe algum documento, e aí eu estou perguntando à mesa do Conselho, é um poder constituído no clube. Eu não estou perguntando ao próprio nome do advogado do clube que está sendo votado. Não é isso.
falando sobre rescisão contratual ou algo parecido que não deixe essa situação ficar o contratado comandante da principal atividade fim do contratante. Isso não é possível nem no Fluminense, nem em lugar nenhum. Conselheiro, vou responder objetivamente sobre essa questão. Nós não recebemos nenhum documento do clube vinculado à questão contratual de qualquer sócio ou conselheiro do Fluminense. Segundo ponto, no estatuto, salvo um equívoco muito grande, não há qualquer registro que impeça que não seja a indicação ou a permanência como conselheiro, que está lá no parágrafo, no artigo 25, se não me engano, em que registra que conselheiro não pode ter contrato ou remuneração. Consultei a vice-presidência jurídica do Fluminense, não consultei por escrito, mas numa reunião de conselho diretor, em que a mesa do conselho participa, perguntamos objetivamente sobre qualquer regra ou regulamentação ou estatuto ou qualquer legislação que impeça a indicação. Também não tivemos nenhuma manifestação contrária do departamento jurídico do Fluminense. Então, entendemos que esse assunto sobre a questão se o sócio contratado ou não, se ele deverá ocupar ou não, ele caberá ao plenário do Conselho Deliberativo, diante das alegações que os conselheiros vão trazer. Se tem pessoas que entendem que isso tem conflito de interesse ou não, vai ser debatido aqui. E para isso nós trouxemos a reunião. A presidência do Fluminense, antes de encaminhar, isso ficou registrado na reunião do Conselho Diretor, em data anterior a esse ofício, consultou a parte jurídica e também a parte fiscal do clube. E nenhuma delas